Oi, aqui é Mika e eu vou estar mostrando um pouco sobre assinaturas em banner. Como vocês podem ver, eu estava fazendo um pequeno esboço de como eu tinha imaginado a assinatura. E aí eu deixei basicamente a posição dos personagens, do texto e das outras coisas que eu quero colocar, para ter uma noção de como eu pretendo que ele fique no final. E aí eu já fui pegando as imagens que eu havia salvo do Zenitsu e puxando para a área de trabalho do Photoshop para colocar nas posições onde eu tinha marcado o nome dele. No caso dessa assinatura, eu comecei também pela fonte para poder ter uma ideia mais ou menos de como exatamente eu iria planejar. As fotos que eu usei do TED, eu peguei desse site que é o K-pop. Ele separa por concept fotos e fica mais fácil do que pegar pelo Pinterest. A única coisa que eu fiz foi copiar ela e depois colar na área de trabalho do Photoshop e converter para objetos inteligentes, para poder preservar a qualidade da imagem. Aí eu já fui aproveitando e peguei as outras imagens que eu ia usar também, converti tudo em objeto inteligente e depois fui organizando. Com ela como objeto inteligente, eu dei dois cliques em cima do íconezinho que aparece lá da foto e eu fiz o PNG do personagem dentro dessa nova guia que ele abriu. Aí eu só cliquei em máscara de camada, dei dois cliques em cima e coloquei para selecionar o objeto, que ele vai fazer o recorte somente da imagem que está aparecendo principal, que está em maior destaque. Eu normalmente crio uma nova camada para poder ver como estava a foto original, porque quando você faz essa técnica de deixar ele selecionar sozinho, às vezes ele pega também alguma parte da imagem que você não quer que saia, ou às vezes ele deixa para trás alguma outra. E aí, com a ferramenta de laço, eu seleciono somente a área que eu quero apagar ou que eu quero selecionar para retornar e vou fazer os ajustes. Eu sempre uso o pincel para poder fazer esse tipo de alteração quando eu tô com a ferramenta de laço ativa e é sempre dentro da máscara de vetor que eu criei. Com a ferramenta de forma. Eu vou desenhando as imagens de fundo nas áreas que eu quero e vou ajustando do jeito que eu pretendo deixar.
fazendo um jogo com um tom mais claro e mais escuro, eu adicionei também o traçado, com uma cor um pouco mais escura para dar um destaque maior e não ficar com aquele raiozinho meio apagado. Nessa hora eu decidi que eu ia querer colocar um efeito de coloração em cima do personagem e eu converti a imagem em preto e branco. Aí na camada de preenchimento eu seleciono cor sólida e ele vai pegar a cor primária que está dentro dessas duas caixinhas de cores que tem aí embaixo. Depois eu só vou mesclando ela junto com a foto em preto e branco que eu quero colocar do fundo. Depois eu só vou ajustando a coloração dentro da ferramenta de curva. No mesmo lugar que fica o balde de tinta, se você clicar com o botão direito, você vai ver que tem várias opções. Nesse caso daí, eu peguei a opção de degradê, selecionei ali em cima na caixa de cores e fui escolhendo 3 cores diferentes para colocar dentro dele, fazer esse degradêzinho que fiz aí dentro. Depois eu só cliquei 2 vezes em cima da pasta e fui ajustando o estilo de camada para colocar uma sombra. E aí começou a diversão, né? Colocar alguns PNGs para não ficar com essas partes tão vazias. No caso desse daí eu coloquei um PNG que ele é os pontilhados, como se fossem os respingos. Com um pincel suave, uma nova camada, eu coloquei algumas coisinhas mais laranja e amarelo e depois selecionei a opção de desfoque gaussiano para ele expandir essa cor dentro dessa camada que eu coloquei e quebrar um pouco da intensidade. No caso dessa assinatura, eu não fiz a finalização do zero porque eu peguei uma action que eu já tinha pronta. E aí eu só fui fazendo os ajustes, tanto no Topaz quanto no Camera Raw para ajustar do jeito que eu queria. Como eu usei o Camera Raw, não precisava também colocar brilho, contraste, essas coisas, mas ele ficou um pouco mais escuro do que eu gostaria. Então eu só fui corrigindo o tom dele e vendo como ficava. No final, por pura preguiça e falta de vontade de ficar ajustando matriz e tudo mais, eu só optei por pegar algum Space Days Coloring que eu tinha e ir ajustando até chegar no jeito que eu queria. Eu fiz uma segunda finalização porque a primeira eu não tinha gostado tanto. Mas foi no mesmo processo que eu tinha feito anteriormente.
fiz uma cópia da pasta do nome do usuário e coloquei ela por cima do negócio já tudo finalizado. Como sou uma pessoa preguiçosa, eu desisti de só ir apagando tudo certinho. Selecionei as imagens do personagem, dei Ctrl E e depois eu coloquei na ferramenta de seleção para selecionar tudo de uma vez, que é uma máscara de corte dentro da pasta do título. E esse foi o resultado final da assinatura. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem perguntar, que eu vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? E foi isso. Até mais.